Senhor, glória a Deus. Então agora é com o irmão Marcos da Rosa, amém? Que Deus abençoe o grupo de louvor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmãos. Isso. Às vezes é aquele locutor, né? Bom dia, você está ligado. Tem um outro. Bom dia, ligadinho, né? Então, com mais ânimo, né? Bom dia, irmãos. Ó, não funcionou, Sofia. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Quantos estão tristes? Diga amém. Então, vamos pregar para a gente ficar feliz. Quantos estão felizes? Digam amém. Ô, glória. Ô, pastor Sérgio, ô, glória. Quero agradecer pastor Sérgio, pastora Thaís, pela oportunidade que tem me dado aqui nesta manhã de compartilhar uma palavra com vocês. E muito importante a gente, em todo o teor do culto, não só a palavra, né? Às vezes nós aprendemos que a palavra é mais importante, é tão importante quanto nós cantarmos. Há quem diga que quando a gente canta, a gente fala a Deus. E quando se prega, Deus fala a nós. Mas quando a gente canta, Deus também está falando. Deus também está ministrando. Amém? Então, todo o teor do culto é importante. Tem gente que chega no meio dos louvores. O culto é 7, ele começa a chegar a 7h15, 7h20, 7h30. Todo o teor do culto é importante, porque nós viemos trazer nossa oferta de gratidão, de louvor a Ele, mas também viemos ouvir do Senhor. Pode colocar o tema aí, Vitinho. Quero falar nesta manhã sobre adoração, na verdade, a verdadeira adoração. Se tem verdadeira adoração, é porque existe uma falsa adoração. E a palavra de Deus fala sobre um verdadeiro adorador. Se tem um verdadeiro adorador, é porque existe um falso adorador. Mas o tema adoração é muito amplo, irmãos, muito amplo, muito extenso. Há muita riqueza na Bíblia para nós aprendermos sobre adoração. E não é porque eu estou inserido no ministério de louvor, de música da igreja, mas a adoração não se atém a quem canta, a quem toca. A adoração é para nós todos, nós somos chamados para adorar, ou nascemos para adoração. Amém? Isso não envolve só música, envolve a nossa vida. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso nesta manhã. E há tantas passagens que nós podemos extrair sobre o assunto, sobre louvor, sobre adoração, sobre tudo que envolve a nossa vida. Com um exemplo do Velho Testamento, do Novo Testamento, para a nossa vida, no dia a dia, tanta coisa. Mas eu quero trazer uma passagem muito conhecida de todos nós, que está em João 4, 23 e 24. Vai ser projetada ali. Essa passagem é muito conhecida e nós vamos ler. Eu vou usar a NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu gosto, sempre quando separo uma palavra, de ter algumas versões. A gente tem várias versões na Bíblia, né, pastor? Em aplicativos, né? E é bom que você leia. Às vezes a gente tem uma preferência, ou revista corrigida, ou revista atualizada, ou a NVI, a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a NAA, Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada é mais ou menos a mesma linguagem da revista atualizada, mas aportuguesada. Se você pegar capítulos, versículos, versos do Antigo Testamento, que tem umas palavras meio difíceis de você entender, a Nova Almeida Atualizada desmancha um pouquinho e você começa a entender um pouco melhor. Então eu gosto sempre a NVT também, Nova Versão Transformadora, sempre de estudar e buscar isso em outros versículos, porque às vezes uma palavra, ela abre a nossa mente, ela explica melhor. Nós vamos usar hoje a Nova Almeida Atualizada. Vamos ler todos juntos? 2 versos, 23 e 24. Vamos lá?
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem disse isso, irmãos? Jesus. São as palavras de Jesus. E o que aconteceu aqui? Ele teve um encontro com uma mulher. E ele, naquela conversa que teve com aquela mulher samaritana, ele disse essas palavras a essa mulher. No verso 1 ao 4, diz assim, para a gente contextualizar um pouquinho. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, João Batista era o primo de Jesus, 6 meses mais velho. Ele que preparou o caminho para Jesus. Até aí tudo bem? Então, alguns estavam sabendo que Jesus batizava discípulos mais do que João. E diz que, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, Jesus deixou a Judeia, com os discípulos, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Jesus estava na Judeia e foi para a Galileia, mas ele passou por Samaria propositalmente. Ele disse que era necessário, houve um motivo proposital. Na época de Jesus, irmãos, a distância entre a Judeia, onde ele estava, até a Galileia, e a Galileia tem várias cidades, e a Judeia, várias cidades, variava dependendo ali do ponto de partida, de uma cidade para outra. Mas em Jerusalém, na Judeia, onde ele saiu, foi até Sicar, onde era a cidade, onde ele encontrou essa mulher e conversou com ela. Hoje é uma cidade chamada Nablus, cerca de 75 quilômetros, e eles não tinham carro. Na época era um animal, a Bíblia não diz se eles foram com animais, no lombo do animal, mas provavelmente a pé, 75 quilômetros. E distanciava ali 25 quilômetros por dia, caminhando, dependendo da situação, até chegar à cidade uns 2 dias e meio, 3 dias de caminhada. Era o caminho mais curto, mas esse caminho mais curto passava por Samaria. E os judeus, para ir para Jerusalém, eles evitavam passar por esse caminho, porque os samaritanos viviam ali, eles tinham que passar dentro do povoado dos samaritanos. E os judeus e os samaritanos não se davam. Mas Jesus fez de propósito. Você sabe que Jesus às vezes faz coisas de propósito na nossa vida, né? Os judeus que viajavam entre Judeia e Galileia, muitas vezes evitavam passar por Samaria, por causa dessa rivalidade que existia entre os povos. Por que existia essa rivalidade entre os povos? Talvez você já tenha estudado, ouvido, mas havia essa rivalidade, já era antiga, na divisão do reino de Israel. O terceiro rei de Israel foi quem, irmãos? Salomão. Diga, Salomão. O primeiro foi quem? Saul. O segundo foi Davi. O terceiro, Salomão. Salomão era filho de Davi com Batseba. Lembra da história de Batseba? Que Davi ficou lá olhando, ela tomando banho, engravidou ela, mandou matar o marido dela, perdeu o filho, mas Davi assumiu a Batseba e teve o Salomão. E o Salomão assumiu o reinado, foi o terceiro reinado. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, e Salomão também reinou 40 anos. Mas ao fim do reinado, a morte de Salomão, 2 reis se levantaram, e o reino foi dividido, ficou em Reino do Norte, a parte de cima, com 10 tribos, eram 12 tribos, ficou 10 tribos, na parte de cima ficou o reino de Israel, e a capital ficou Samaria.
E na parte de baixo, no reino sul, ficaram 2 tribos. E ficou o reino de Judá, e a capital era Jerusalém. E essa divisão criou 2 nações rivais, cada um com seu centro político, econômico e religioso. Na divisão dos reinos não havia o nome específico samaritanos. Samaritanos veio bem depois. Então eles não chamavam de samaritanos, além de ser a capital Samaria. Mas quem eram os samaritanos? Eles eram judeus que se misturaram com outros povos. Isso se deu na queda de Israel pelo Império Assírio. Eles foram levados cativos e lá os judeus se misturaram com outros povos. Os samaritanos, aí criou-se os samaritanos. Então, mesmo depois da volta dos 2 povos ao cativeiro, que isso aconteceu, a gente não vai entrar muito no mérito, mas houve a volta do cativeiro babilônico, e essa rivalidade continuou, e aí surgiu e ainda continuou esse nome samaritanos. Então eles não se davam, judeus e samaritanos não se davam. E nos tempos de Jesus, judeus e samaritanos, eles evitavam esse contato. Mas Jesus, era-lhe necessário, propositalmente, passou por Samaria. E Jesus quebrou essa barreira. E não que isso aconteceu muito rápido, isso desencadeou essa barreira que havia entre samaritanos e judeus. Não imediatamente, mas começou naquele encontro ali uma mudança entre os povos, judeus e samaritanos. Até aí tudo bem? Amém. João capítulo 4, verso 5, pode colocar aí, Vitinho. O verso 5 diz assim, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Jesus estava chegando, eles estavam com fome, Jesus mandou os discípulos comprar comida, porque eles estavam com fome, por causa da caminhada. O verso 21 e 22 diz assim, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Se você ler alguns versículos antes, ele pediu água àquela mulher. Ele estava lá sentado, veio a mulher com um cântaro. Ele disse, você pode me dar um pouco de água? E ela logo estranhou, reconheceu que ele era judeu, por algum motivo, roupa, o jeito de falar. E ela falou, como é que você pode falar comigo assim? Um homem falando comigo a essa hora do dia, sozinho, judeu ainda? Você sabe que isso é proibido? Ele queria chamar atenção ali. Mas ele pediu água. E ela disse, cadê seu cântaro? Você nem tem cântaro para pegar água? E Jesus disse, se você soubesse com quem você está falando, pedisse água, eu te daria a água da vida, água viva, você nunca mais teria sede. E Jesus começou a conversar com ela. Mas uma das rivalidades que havia ali naquela época entre os samaritanos e os judeus era com relação à adoração. Falava, vocês vêm falando aí que lá em Jerusalém é o lugar de adoração. Não, é aqui no Monte Gerizim. É aqui que a gente adora a Deus. Aqui os samaritanos adoravam a Deus. E os judeus adoravam? Os 2 povos adoravam a Deus, mas tinha rivalidade. Será que isso acontece hoje? Gente que é da igreja, que é cristão, adora a Deus, vai na igreja, leva a Bíblia, ora em casa, e tem rivalidade? Não, né, pastor? Só lá no norte do Brasil. Oxe! Será que aqui tem rivalidade, irmãos? Então, a rivalidade era muito nesse sentido. E aí Jesus disse, olha, mulher, pode crer em mim que agora, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E ele disse àquela mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos adoravam a Deus, e eles criam que
no Monte Gerizim era o verdadeiro local de adoração, e não o templo de Jerusalém, onde os judeus estavam. Isso era um ponto de divisão muito grande entre aqueles povos. E a crença daquela mulher, ou a crença dos samaritanos, era distorcida e muito misturada, devido a essa mistura lá no cativeiro. Trouxe muitas crenças, trouxe muita coisa misturada com a adoração a Deus. Isso foi após a invasão assíria. Estrangeiros trazidos da Samaria trouxeram consigo práticas religiosas pagãs, era uma mistura, que se misturavam com a fé israelita local. Em suma, irmãos, os samaritanos tinham uma fé parcial, limitada e distorcida, embora ainda voltada para a adoração a Deus. Por outro lado, os judeus tinham uma revelação mais completa. Por quê? Eles tinham todos os livros inspirados, as leis, os profetas, os salmos, o ensinamento, a revelação era maior para os judeus. Tinha um templo em Jerusalém conforme a revelação divina, e a linhagem do Messias viria dos judeus, e não dos samaritanos. E era muito claro isso. Amém? Jesus disse assim, olha, vós adorais, o verso 22, vós adorais o que não conheceis. Percebam que como é importante conhecer cada dia mais o nosso Deus, conhecer cada dia mais da sua vontade, ou da verdade que é explícita através da palavra, da revelação da palavra, para que se tenha sentido a nossa adoração. A falta de conhecimento limita, irmãos, a nossa adoração. Nós vemos para um culto, para uma reunião que seja, e às vezes as pessoas ficam meio perdidas, às vezes por não ter o conhecimento, mas quando você começa a ter conhecimento, começa a ter uma revelação de Deus, e aí você começa a entender por que eu estou aqui, por que eu canto, por que eu fico de pé, por que eu bato palma, tudo isso, todas essas formas que nós fazemos como expressão de louvor e gratidão a Deus, começa a fazer sentido. A música que eu estou cantando começa a fazer sentido. O que eu estou cantando? A música é bonita, está na playlist lá do Spotify. Não, eu preciso ter consciência do que eu estou cantando. E a falta de conhecimento e revelação da vontade de Deus limita a nossa adoração a Deus. Faz sentido para você, irmãos? Amém? E não somente, irmãos, o conhecimento e a revelação, mas a verdadeira adoração se dá não somente pelo conhecimento e a revelação de Deus, porque tem muita gente que tem conhecimento, tem revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, mas não é um verdadeiro adorador. É necessário? Muito necessário. Aqui na igreja, quando você aprende, em casa, quando você faz o seu devocional, você estuda. Então, o conhecimento e a revelação da palavra são muito importantes. Mas, um diferencial é a resposta que nós damos ao que nos é revelado. A verdadeira adoração, ou o verdadeiro adorador, se nasce da nossa resposta a Deus. Porque Deus pode falar, pastor Josmar. Deus pode mostrar, Deus pode revelar, sua mente é esclarecida, como de muitas pessoas que você conhece no seu trabalho, que são desviadas do Evangelho. Eu já fui da igreja uma vez, você nem imaginava que aquela pessoa era da igreja, palavreado, pesado, aquela coisa toda, aí você um dia, poxa, vai na minha igreja, eu já fui da igreja, que mudança! Palavreado pesado, os ambientes que a pessoa frequenta. Eu conheço, e começa a citar verso, versículo, a pessoa tem conhecimento, mas não corresponde ou não responde ao chamado de Deus. Conhecer e ter a revelação de Deus é muito importante, mas eu preciso corresponder, irmãos. Você precisa corresponder ou responder ao chamado de Deus. Eu posso ter a plena consciência do que eu estou fazendo aqui. Vamos adorar, vamos cantar, levante a sua mão, dá a mão no seu irmão, abraça o seu irmão. Se você não corresponder,
Não funciona. Eu falei na outra mensagem que eu preguei quarta-feira, ou quarta-feira passada, que nós temos muitas instruções na Bíblia, mas no nosso dia a dia nós temos muitas instruções para o nosso viver diário, na nossa vida, na nossa saúde, tudo. Faça exercício físico, coma isso, tal. Mas se eu não me posicionar, eu falo, cara, vou mudar os meus hábitos de comer, vou evitar de comer isso, porque isso vai fazer mal, eu vou começar a fazer exercício físico. Se eu não me posicionar e não fizer, ninguém faz por você. Falou, vou fazer uma academia. Tem uma academia nova lá na UTERP. Academia boa, nova, bonita. Eu não sei quanto que é a mensalidade. Vou pagar o pastor Josimar para ele ir lá fazer ginástica por mim. O senhor faz, pastor? Mas eu preciso emagrecer, eu preciso ficar forte. O senhor vai no meu lugar? Vai acontecer alguma coisa comigo, irmão? Sério? Eu estou terceirizando o pastor Josimar, pagando, investindo nele, para ele ir lá fazer exercício e eu ficar forte. Vai acontecer alguma coisa? É lógico que não. No mundo espiritual, você acha que isso vai acontecer com a sua vida espiritual? Para você se fortalecer espiritualmente, você vem aqui, fala aí, pastor, ora por mim, canta por mim, para me fortalecer. Não, irmão, não vai funcionar. Se a gente não se posicionar nesse sentido, Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu tenho consciência disso, eu preciso abrir minha boca e cantar, mesmo que desafinado, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso estar aqui participando. Se eu não fizer isso, essas práticas que a gente tem de orar, de cantar, de chegar em casa, irmão, botar um som lá no aparelho, na televisão, e limpar a casa e ir cantando junto, não vai, irmão. A gente vai ficar frio, cansado, chega aqui, o mesmo culto, você já entra ali, já sei, vai ter o louvor, vai ter oferta, alguém vai pregar, alguém ainda vai dar aquela bênção apostólica diferente que dá em outros, vai ser a mesma coisa. Você começa a pensar, não muda, e eu preciso mudar a minha mente pela palavra e me posicionar para tal. Amém? Então a gente precisa dar respostas naquilo que nos é revelado para a gente mudar. Deus está presente, temos conhecimento, temos a revelação da verdade, mas tem pessoas que não correspondem. Por isso que o Evangelho de Jesus, irmãos, tem um diferencial: a fé. A fé é o nosso diferencial, irmãos. É ou não é? Por quê? Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Coloca aí, Vitinho, Hebreus 11:6, para os irmãos ir acompanhando. Por que o nosso diferencial é a fé? Porque tudo que nós fazemos é pela fé. A gente não chega aqui, claro que, não sei vocês, mas tem dia que a gente chega cansado, tem gente que vem do trabalho direto, e o corpo, irmãos, está moído, está cansado, a mente está cansada, você está pedindo cama, mas você veio. Aí você fica assim, não vou cantar hoje não. Eu estava chegando ali, o irmão já veio falando um negócio, não vou cantar, vou ficar sentado. Eu não vou cantar porque eu não estou sentindo nada. Aquele irmão está cantando. Quando o outro irmão canta, que é do violão que fica assim, sabe? Sim, aquele bota fogo na igreja. Léo, um beijo para você. Não, quando o outro irmão fica no teclado lá, coitado do irmão. Não, eu me animo com... Esquece, irmão, seu estilo de música, seu estilo de quem ministra aqui, de quem canta mais alto ou canta mais... Esquece. A gente está aqui para adorar a Deus, para reverenciar a Ele. E mesmo que você não sinta nada, eu não senti nada, nenhum arrepio, nada, eu não chorei, não está acontecendo nada comigo, Deus. Mas você não precisa esperar acontecer alguma coisa com você, para você adorar. Falei, agora sim, eu acho que agora eu estou santo, pastor, porque eu senti um arrepio quando cantou aquela música, agora acho que Jesus me tocou.
Não, você não precisa sentir nada no teu corpo, na tua pele, para saber que Jesus está aqui, para que você tenha uma postura de adorador. Você adora, irmão, independente do que você sente, você está ciente de que Deus está aqui, você adora, você canta. Parece, cadê Jesus? Cadê os anjos? Claro que você não pode ver, irmão, nem eu, mas você está ciente que quando você canta existe uma batalha espiritual sendo travada, você está numa batalha junto com a gente aqui. Isso é consciência de que você está diante do Rei dos Reis, e você canta, você adora. E se Deus fizer alguma coisa, tocar no seu corpo, você sentir algo, amém, se não, amém. Isso é feito por fé. Você não precisa ver, você não precisa sentir, só você precisa saber do que você está fazendo diante do Rei dos Reis, junto com o seu irmão da direita, da esquerda, junto com a igreja inteira. Se eu não tiver consciência, irmãos, da revelação da palavra, eu posso cair um pouco aí no erro dessa mulher samaritana. Alguns irmãos dizem assim, isso aí está errado, bater palma, cantar essas músicas, não, isso não é música de Deus, não. Não é assim não, o culto não é assim não. Já viu aquelas pessoas? Não, esse culto está errado. Começa a dizer que o outro está com o culto errado. Olha, aquela igreja lá, o pastor é gente boa, mas ele, olha, acho que ele se perde, o pastor deixa os irmãos cantar umas músicas meio... Era ali, a samaritana. Vocês, judeus, vocês acham que a adoração de vocês é a melhor. É em Jerusalém. Aqui que a adoração é boa. Aqui cai fogo. Aqui no Monte Gerizim. Se eu não tiver consciência, eu acabo colocando barreiras. Eu acabo dizendo que o meu é melhor. Aqui está certo, o seu está errado. O inário que a gente usa aqui é de Deus. A gente usa a harpa aqui. Quando você cantaram música da harpa aí? Turma antiga, hein? Igual eu. Tem música da harpa boa, irmãos? Maravilhosas. Cantor cristão. Não é porque são músicas antigas, centenárias, porque não são ruins, não são ultrapassadas. É o estilo da igreja, as coisas vão mudando. Mas às vezes a gente canta aqui umas músicas aqui, às vezes antigas também. Não temos o hábito nessa igreja da harpa cristã. E alguém diz assim, você já ouviu, esses hinos aí, ó, está errado. Música inspirada por Deus é aqui na harpa cristã. Não vou entrar no mérito, porque eu sou da área, já estudei algumas coisas, né? Tem uma música ali, não vou dizer qual, depois você pode me perguntar. Tem uma música ali que é uma melodia alemã. E ela foi escrita para o Pinheirinho de Natal. Está na harpa cristã. Depois, se tiver interesse, você pode procurar e saber qual que é. Então, dizer assim, essa música que é inspirada por Deus. Calma, irmão. Calma. Então, tem melodias folclóricas de músicas da harpa. É igual você pegar ciranda, ciranda, e botar uma música e cantar, e alguém descobriu, opa, isso aí não é música cristã. Pois é. Como são músicas antigas, existem algumas coisas também nesse sentido. Amém até aí? A gente precisa conhecer mais a Deus. Quando a palavra de Deus nos é revelada, a gente começa a conhecer, opa, não, isso sim, isso não, opa, essa frase não está certa. A gente começa a ser mais seletivo nesse bom sentido de dar o melhor a Deus. É ou não é? Se eu começo a conhecer o pastor Josemar, dou um exemplo, e eu chamo ele para tomar um café lá em casa, e aí eu faço alguma coisa lá, ou na janta, ou no almoço, ou no café, algum prato que ele não goste. E aí a gente almoça, por exemplo, e eu trago uma sobremesa. Boto na mesa, hoje, pastor Josemar, fiz uma sobremesa maravilhosa.
Aí eu não conheço ele fala assim, meu Deus, eu não como essa sobremesa, eu passo mal. Aí a Rose fala, meu Deus, desculpa, Marco, ele não come essa sobremesa. E eu fiz com tanto carinho para ele. Mas se a Rose fala assim, olha, ele não come uma sobremesa tal. Por exemplo, pudim. Pudim você come, né? Mas, por exemplo, se ele não come pudim, a Rose vai me avisar, olha, o Josemar não come pudim. Então tá bom, estou sabendo. Aí eu vou fazer uma sobremesa que lhe agrade. Vai ficar melhor? Muito melhor. Você sabe o que agrada a Deus? Que tipo de música? Que tipo de roupa que você usa? No seu dia a dia, o que agrada a Deus? A gente precisa conhecer. Porque quando a gente vai cultuar e levar algo para Deus, eu preciso conhecer. Deus, o Senhor está se agradando disso? É isso que a gente precisa entender. Oséias, capítulo 6, verso 3, a parte A, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecer aqui, irmãos, é saber por experiência, estar familiarizado. Em certos versículos da Bíblia, esse conhecer é aquela palavra que se diz coabitar. E João coabitou com Maria. É esse conhecimento íntimo. Conheçamos e prossigamos em conhecer, estar íntimos de Deus. E Jesus vem explicando à mulher samaritana que não é o lugar físico mais, mas que está em questão ali é mais a forma como se adora. O verso 23 que nós lemos diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não diz local, ele diz agora a forma como é feita, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura adoradores e verdadeiros adoradores. O Pai não procura adoração. Adoração ele tem no céu, irmãos, de alto nível, que a gente não tem nem noção. Ele não está procurando música. A gente pode se virar do avesso aqui para fazer uma música maravilhosa. Ele tem uma música muito melhor no céu. Não, independente, ele não vai descartar nada do que vamos fazer. A gente está tentando fazer o nosso melhor como ser humanos, e claro que ele vai receber, mas ele não está procurando adoração, ele está procurando verdadeiros adoradores, ele está procurando o coração do adorador. Não é música, não se trata de música, eu falei isso no começo, não se trata de música, se trata da nossa vida. Deus, a virada do dia, chegava lá no jardim do Éden, para ter comunhão com Adão. A Bíblia fala que música que Adão cantava, mas tinha comunhão. Então comunhão, adoração vai além da música. E existe uma diferença entre louvar, cantar, adorar. O que é cantar? Cantar é melodiar qualquer letra, mesmo que seja desafinado, mas é a forma que as pessoas se expressam o que sente. Tem um ditado que diz, quem canta... Isso não é um versículo bíblico, tá? Uma vez eu estava numa igreja, uma pessoa disse, tem um versículo que diz, quem canta? E alguém na plateia disse, seus males espantam. Eu falei, não, irmão, esqueci, não é versículo bíblico. É um ditado popular. Está certo esse ditado, irmãos? Então, como diz o outro, há controvérsias. Quem canta seus males espanta. Tem música que atrai o mal. Então quem canta qualquer coisa, seus males espanta? Não, tem música que atrai o mal. Já ouviu música que você fica assim, rapaz, que coisa terrível. A música é boa, mas o que está sendo cantado ali, a poesia que foi colocada na música, te faz mal. Que coisa horrível. O ambiente pesa. Então, quem canta seus males espanta não é versículo bíblico, nem aqui, nem na China, e não é ditado público, não é ditado popular para a gente viver. A gente não vai cantar qualquer coisa. Louvar é elogiar. Elogiar a quem? Você pode elogiar qualquer pessoa.
moção de louvor, né? Tem às vezes uns quadros numa empresa, moção de louvor, um elogio sobre o trabalho daquela empresa. Mas no nosso sentido aqui, o louvor é a Cristo, é a Deus. Hebreus 13:15 diz: portanto, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Mateus 21:16, vai ser projetado ali também. Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, alguém disse para Jesus, Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Da boca dos pequeninos e de crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Da onde vem o perfeito louvor? Das criancinhas e dos pequenininhos e das crianças de peito. As crianças de peito cantam, irmãos? Canta? Nem fala. Não fala nem mamã, nem papá, tá? E Jesus disse que dessas crianças vem o perfeito louvor. E não se expressa nenhuma palavra. E a gente tem a oportunidade de expressar palavras porque temos conhecimento. E não fazemos. E o perfeito louvor vem das crianças que não sabem nem falar. Pode ser uma vergonha para a gente? Pode. Porque Deus nos dá uma oportunidade, irmãos, da gente se expressar, da gente agradecer a Ele. Tem igrejas que a gente fala assim, vamos ficar de pé, vamos orar. Comece a orar no seu lugar, comece a levantar a sua voz, agradecer a Deus. Você não ouve uma palavra. Fala, irmãos, levanta a sua voz. Não, eu não sei orar, você que ora em cima, você que mandou, você que ora. Não, meus, é todos nós. A igreja funciona assim, não é uma ordem. É um incentivo para nós, igreja, cantar, levantar a sua voz. Ore com alguém. Opa, irmãos, vamos dar a mão aqui, vamos orar junto. Pá! Como é que é seu nome? Você é visitante? Vamos orar junto. Está precisando de alguma coisa? É um momento ali que foi tirado no meio da reunião, do culto, para a gente orar, interceder. Se eu não fizer isso, não vai acontecer nada. Aí alguém sai da igreja, o culto, não é mais ou menos o culto, né? Claro que foi mais ou menos, porque eu prestei um culto mais ou menos. Aí o meu feedback, o meu retorno é que o culto não foi bom. Mas nós temos a oportunidade que Deus nos dá, irmãos, graças a Deus. Porque tem países, irmãos, que essas portas não estariam abertas. Perseguição é ferrenha. Não se tem uma Bíblia, se tem pedaços de folha da Bíblia. O culto é subterrâneo. Tem pastores morrendo, missionários morrendo pelo mundo afora. País da janela 10x40. E a gente tem uma oportunidade rica. Então, irmãos, adorar a Deus vai muito mais além do que cantar e do que louvar. A adoração é muito mais profundo. Adorar não é a gente vir na igreja. Não é um momento de música que nós temos. Não é para os que estão aqui na frente cantar e a gente estar de espectador. Não, é para a gente fazer tudo junto. A gente só conduz a igreja para a gente estar explodindo nesse lugar, cantando, adorando a Deus. Porque adorar envolve a tua vida. Se eu não tenho esse hábito na minha vida durante a semana, é estranho esse lugar. É estranhérrimo. Porque eu não tenho esse hábito, pastor. Se eu não tiver esse hábito de buscar a Deus durante a semana, de cantar, de louvar, de agradecer, quando eu chego aqui fica estranho, porque eu não estou acostumado com isso. Mas eu preciso me acostumar com isso, porque adorar envolve a nossa vida, tudo que temos. 1 Coríntios 10:31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, até comer e beber. Se eu não sei o que beber, se eu não sei o que comer, ou a forma como eu bebo, ou a forma como eu como, pode glorificar a Deus ou não. Coisa simples para o nosso dia a dia. Alimentação básica.
Se eu não sei fazer isso, até nisso eu não glorifico a Deus. Então isso faz parte da nossa vida. Comer e beber. Quantos gostam de comer e beber aí? É quem tem um almoço, aquele churrasco, pode convidar a gente. Coisa maravilhosa. Uma necessidade, um hábito nosso, mas até nisso, se eu não souber, eu não glorifico a Deus. E não basta ser adorador, tem que ser um verdadeiro adorador. E como eu sei quem é o verdadeiro adorador, Marcos? Não sei. Deus sabe. Só Ele sabe. Porque tem pessoas que levantam a mão, cantam. Eu não sei dizer, irmãos, se essa pessoa é uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador. Deus sabe, porque Deus sonda o coração. Tem uma frase do pastor Mark Anderson, que ele diz assim: o fariseu sabe que é mais fácil encenar uma encenação, do que adorar. A encenação exige treino, a adoração exige vida. Então alguém pode encenar alguma coisa e você, olha, aquele irmão ali, um homem de Deus. Eu não sei dizer. Só se eu caminhar com ele um tempo, observá-lo, assim, fora do contexto da igreja, a vida dele, o palavreado dele. A gente não pode, nesse sentido, dizer quem é um verdadeiro adorador. Mas quem se faz de verdadeiro adorador e não é, ele sabe, porque ele está enganando a si mesmo. Mas quem é, não fica dizendo, irmãos, eu sou um verdadeiro adorador. Não precisa, irmão, não precisa dizer não. Deus sabe. E quando você percebe isso, você começar a conhecer a Deus e realmente sentir que você está conectado com Deus, você está adorando a Ele, e isso está sendo correspondido com a sua vida, você não precisa dizer. Começa a viver, e as pessoas ao seu lado vão perceber. Meu incentivo para que eu e você conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus mais ainda, e nos tornemos esse verdadeiro adorador, porque o Pai está procurando. O Pai está procurando desde aquela época, com essa conversa com essa mulher. Ele está procurando, verdadeiro adorador, um coração rendido, contrito. Amém? A adoração envolve o Espírito. Ele diz, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade, sem falsidade, sem encenação. Não quer dizer que você não vai adorar, irmãos, porque você não está bem hoje. E a gente já disse isso. Você vai ser sincero na sua oração. Deus, eu não estou bem hoje, estou cansado, meu corpo está exausto do trabalho, minha mente não está bem. Mas Deus, eu estou aqui, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Eu sei que o Senhor pode renovar as minhas forças físicas, emocionais, espirituais. Vou dar o meu melhor, Deus. Deus está vendo isso, irmãos. Está em sinceridade do seu coração. Mas não seria o caso de fazer uma encenação, pastor? Se eu não estou bem, eu cantar? A pergunta é, eu preciso me sentir bem para me adorar a Deus? Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho, eles foram presos, açoitados, estavam os dois lá, e a Bíblia diz que à meia-noite, os dois começaram a cantar e adorar ao Deus. Que motivos eles tinham para adorar a Deus? Que motivos eles tinham para cantar? Eles poderiam, se fossem outras pessoas, como a Bíblia diz que são eles, mas é um exemplo para nós, dizer, Deus, eu não aceito isso. Eu estou pregando o teu evangelho. Está acontecendo isso comigo. Eu sou dizimista, sou ofertante, eu vou na igreja, eu tenho uma carteirinha de... Não, eu não aceito esse tipo de coisa. Falou, vou fazer um jejum de louvor e adoração, até o Senhor me responder. Não. Aqueles dois homens são exemplos para nós. Eles não tinham muitos motivos ali, talvez forças, sangrando, estava com algum tipo de roupa, aquilo, imagina, colando no sangue, com feridas abertas, mas a consciência. Eu falei, Paulo, vamos adorar? Vamos, puxa um hino aí da harpa. Não tinha harpa, né? Puxa um hino aí, irmão.
você é mais afinado que eu, puxa aí. E rasgaram a voz ali dentro daquela prisão, irmãos. É um exemplo para a gente. Superar. Ah, eu estou cansado. Supera, irmão. A gente vai começar segunda-feira trabalhando, cansado, moído, e vem aquele ditado, segunda-feira, né? Mas a gente vai ter que trabalhar. A gente arranca força para muita coisa. Vamos arrancar força para cultuar e adorar a Ele. Ele merece todo louvor, a glória a Ele. Glória a Deus. Eles foram libertos, porque se posicionaram pela consciência que estavam adorando, a quem adorando. O louvor, ele liberta não somente cadeias físicas, mas cadeias espirituais, pessoas que estão oprimidas. Quando você começa a cantar, isso começa a ser quebrado na sua alma, suas feridas emocionais começam a se romper. Deus pode começar a fazer um milagre na sua vida, mas é experimental. Você não precisa esperar, pastor, eu preciso fazer um gabinete, o pastor não está aí, pastor, ora por mim. Começa a cantar, irmão, começa a adorar, começa a exaltar a Deus. Isso pode começar a quebrar, desencadear, e você tem um testemunho para contar. Pastor, sabe aquele gabinete que eu ia fazer que o senhor não precisa mais não? Aconteceu um negócio comigo, pastor, que eu nem sei o que aconteceu. Claro que sabe, Jesus. Amém. Glória a Deus. Em verdade e em espírito. A adoração não acontece na carne, não acontece na alma, acontece no espírito, no íntimo da pessoa, na sinceridade do coração, na boa disposição de mente. Essa adoração. As sensações que sentimos, irmãos, quando cantamos uma música, são várias. Você já sentiu algum arrepio cantando alguma música? Você diz assim, essa música é minha. Aumenta o volume. Essa música é minha. Quantos já fizeram isso? Talvez aqui você se expressou mais, porque algum irmão cantou uma música na tua playlist. Em casa você botou uma playlist tocando lá. E quando cantou aquela música, aumenta o volume. Até para o vizinho ouvir. A gente se arrepia, a gente chora, a gente ri, a gente tem uma sensação de liberdade. Mas não é qualquer música. Tá, irmão? Não é quem canta seus males espanta, não. Mas é aquela canção que, Deus, parece que vai explodir teu coração. Uma música, ela pode tocar o nosso corpo, pode tocar a nossa alma, mas a adoração, ela é mais profunda, ela vai lá dentro, irmãos. Ela mexe, parece que você vai explodir. Adoração é no Espírito. E Jesus quebrou esse paradigma da adoração geográfica, que era no Monte Gerizim, lá dos samaritanos, ou em Jerusalém, com os judeus. Ele quebra, ele disse, olha, não é mais em algum lugar. Agora é a forma. Ele muda o local para o coração. O monte não era mais importante. O adorador, sim, começou a fazer importância ali. Amém? Você pode levantar as mãos, bater palmas, você pode cantar, mas você precisa colocar o seu coração nisso. Quando eu me disponho para adorar, eu preciso colocar meu coração. Seu espírito precisa estar conectado com Deus. Se eu não estiver conectado com Deus, meu coração não estiver nisso, tudo que eu fizer é um ritual, cerimonial, uma religiosidade. Sem Ele, tudo é ritual. Eu vou indo para o final. Há muitas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. A adoração se dá no Espírito. Êxodo capítulo 25, verso 8, diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quantos já ouviram falar do tabernáculo de Moisés? Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. Ungiu 2 homens, um deles tem um nome bem interessante, Bezalel, se você quiser colocar no seu filho. Deus o capacitou com uma habilidade muito grande de trabalhar com ferro, com madeira, tudo que foi construído. Deus deu a planta para Moisés, para eles construírem. Isso no deserto, quando eles foram libertos de Faraó, eles fizeram aquela caminhada de 40 anos no deserto. Deus mandou eles fazerem um tabernáculo. Para quê? Deus fala assim, para mim habitar no meio de vocês.
E o tabernáculo, quando era montado, ficava no meio das 12 tribos. Todas as tribos em volta, o tabernáculo no meio. Era uma forma de cultuar, de buscar a Deus na época. E o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano, irmãos, lá no Santo dos Santos. É como se você entrasse por aquelas portas, tivesse uma divisória. E aquela divisória de entrada era chamada de átrio. Lá no átrio tinha o altar de holocaustos e a bacia de bronze. Ali o povo oferecia sacrifícios, né? Como algumas religiões oferecem sacrifício, para a gente não serve mais, porque Jesus foi o sacrifício por nós na cruz. Então as pessoas ofereciam um sacrifício ali, e tinha a bacia de lavar, para eles se lavarem. Tudo no tabernáculo tem uma simbologia muito grande, muito rica. Cada peça, cada tamanho, cada medida que Deus ordenou a Moisés, junto com aqueles homens que foram escolhidos para construir o tabernáculo, tinha um porquê. A verdade, irmãos, tudo que Deus faz tem um porquê. Às vezes Ele não responde a gente por quê, mas tem um porquê. Porque Ele faz as coisas na nossa vida. Tinha um porquê, tinha uma medida. Menos uma peça não tinha uma medida. Que lá na entrada era a bacia de lavar. Se você ler, não tem uma medida para aquela bacia de lavar. Porque a bacia de lavar significa a palavra de Deus. E palavra de Deus não se mensura, não se põe medida nisso aqui. Eu duvido que Deus faça isso. Não duvide, não tem medida para colocar na palavra de Deus. Você vai se lavar. Não, meu pecado é muito grande. Se apresente para Deus, Ele vai lavar a sua vida. Não tem medida nessa palavra. Aleluia. Não tem medida, irmãos. Na outra parte era o santo lugar, era um local de serviço. E lá no fundo tinha uma cortina que fazia uma divisória, que é o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança com o propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, aquilo simbolizava a presença de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá para sacrificar por ele e pelo povo. E havia todo um cuidado muito grande para entrar na presença de Deus. Eu não sei se você sabe que você precisa ter um cuidado muito grande para entrar na presença de Deus. Você não pode entrar de qualquer maneira. É o que? A forma de falar? Não. É a forma de se vestir? Não. Entra com reverência, com temor. Guarde os seus pés quando você entrar na casa de Deus. E ele entrava lá para sacrificar e pedir perdão por ele e perdão por todo o povo. Isso se passou por muitos anos, até que Jesus veio. E a Bíblia diz que o véu se rasgou e nós temos acesso agora à presença de Deus. Não só uma vez por ano, todo dia, toda hora que você quiser, você tem acesso ao Santo dos Santos, à presença do Senhor. Amém? Não existe mais o templo de Moisés, o tabernáculo de Moisés. Depois foi o templo de Salomão, não existe mais. Agora, o tabernáculo é o nosso físico. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis, o verso 3,16, ele fala também. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? O verso, capítulo 3,16 de 1 Coríntios, Paulo fala isso também. Vocês não sabem? Que o tabernáculo, onde Deus habita, é vocês. Nós temos corpo, alma e espírito. E aquele tabernáculo, o átrio da entrada, simbolizava o corpo, porque havia sacrifício na entrada. E a gente não faz sacrifício? Gente, eu estou cansado, mas eu tenho que ir. Tem sacrifícios que a gente faz, irmão. E o corpo, você precisa levantar, você precisa se posicionar. Às vezes você quer ir, você quer vir na igreja, mas o corpo, não, eu vou dormir, Não, você vai e oferece um sacrifício de louvor a Deus. O átrio era o corpo, o santo lugar, a alma, e o santo dos santos, o espírito. Porque Jesus falou com aquela mulher, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, no seu íntimo. Não é no corpo, não é na alma, é no espírito. Para a gente concluir, chamar o grupo de louvor. Não há adoração, irmão, sem entrega. Não há adoração sem entrega. Adoração não é para a gente aqui em cima, não, irmãos.
Adoração não é para os músicos. O louvor pode vir. Adoração não é para a gente. A gente busca muito isso. Sobre adoração, sobre o louvor. Como que a gente vai se portar diante da igreja. Ajudar vocês. Irmãos, o grupo de louvor, a banda musical de uma igreja, está aqui para auxiliar vocês, ajudar vocês. A gente está conduzindo uma música para vocês cantar junto com a gente. Se vocês não cantam, a gente não pode ser uma banda de apresentação, irmãos. A igreja precisa participar, é a oportunidade que a gente tem. Se você perder essa oportunidade, é triste, mas você precisa cantar com a gente. Você precisa ter essa consciência de, puxa vida, vou cantar junto, vou adorar junto. Todos nós. A música, ela é uma ferramenta que a gente usa. São os levitas, não sei com os levitas. A gente não usa mais esse termo levita. Tá? Não usa mais. Os levitas eram da tribo de Levi. Todos nós somos nação santa, sacerdote. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. Os levitas, irmãos, para quem diz, não, os levitas são o pessoal que toca lá na igreja. Não, sabia que não? Os levitas são todos nós. Se a gente considerasse o termo levitas são todos nós. 1 Coríntios 23 diz que foram separados 38 mil levitas para servir no templo. 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros, 4 mil para superintenderem a casa de Deus e por último, 4 mil para louvarem ao Senhor. Os músicos vêm por último nessa categoria. Então, não é só quem canta, só quem toca. Para quem serve em qualquer área na igreja. Todos nós fomos chamados para adorar a Deus. Com a nossa música, com o nosso serviço ministerial, com a nossa vida diante daqueles que convivem com a gente lá fora. Vocês entenderam? Que Deus possa falar muito ao nosso coração. Isso aqui não pode se mensurar, irmãos. Essa palavra talvez possa trazer até um conhecimento para você nesta manhã, mas isso é muito fundo. Isso é muito profundo. Você não cansa de aprender a palavra de Deus. São águas profundas que o Espírito Santo quer levar eu e você. O Espírito Santo levou um profeta lá, e ele disse, olha, me levou 500 côvados. E a água estava no meu tornozelo. E ele me conduziu mais, foi até os lombos, a cintura. Depois ele me conduziu mais, ele se deixou levar, até que não dava mais pé nessa água. É essa água que o Espírito Santo quer levar você. Ele diz, entra. Não é a água que entra em você, irmão. É você que entra na água. É isso que está escrito. Jesus, entra em mim, faça alguma coisa em mim. A gente ora assim, mas quando o Espírito diz assim, começa a caminhar, começa a abrir a sua boca, começa a louvar, começa a adorar, entra nesse rio. Eu sei, Senhor, eu vou entrar. E a água vai subindo. E aí? Eu não sei nadar não, irmãos. Eu não sei nadar. Entra. E você vai entrando, você vai obedecendo a voz de Deus, até que, não tem mais pé. E aí você está por conta das águas do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Nós vamos cantar para nós terminarmos, encerrarmos. Que o Espírito Santo possa queimar nosso coração por conta dessa palavra. E a gente se posicione, né, pastor Josimar? A gente precisa todo dia moer um pouquinho, ser moído um pouquinho mais e mudar nosso pensamento, nosso comportamento. Amém? Amém? Vamos cantar?